Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje aqui tô de leoa, deixei o cabelo todo à vontade e aqui estamos. Então, assim, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Bom dia pra você, bom dia, um dia lindo e abençoado. Não só bom, né? Um dia lindo, um dia excelente, um dia de vitórias pra você, amém? Hoje a nossa leitura está em Apocalipse capítulo 11. Um beijo, tia Evalda, para a senhora. Que Deus abençoe todos que aqui estão me assistindo, lendo a palavra do Senhor junto comigo. Todos que estão aqui inscritos neste canal, amém? Hoje eu estava meditando, gente, como é bom ler a Bíblia. Se alguém tivesse falado para mim antes, meu Deus, vou chorar, não posso. Se alguém tivesse falado antes para mim, gente, leia a Bíblia. Rosinha, leia a palavra de Deus. Busque a Deus. Leia a Bíblia todos os dias. Hoje eu acho que eu estarei com uma outra mentalidade. Hoje eu estaria assim com a mentalidade bem superior à mentalidade que eu estou vivendo neste momento. Perdoa, gente, a minha câmera. Pessoas aqui. Passou. Alguém chegou no fundo ali. E aí, notificação. E aí, gente, a palavra de Deus é maravilhosa. Ela é o segredo para você ser bem-sucedido na vida. As pessoas buscam tantos livros, tantas palestras, gastam milhões. Milhões não, porque eles não têm, né? Mas gastam alguns reais, alguns dólares investindo, alguns mil, né? De palestra, de coaching, de tantas coisas que são excelentes, mas comece com a palavra do Senhor. Se você ainda não começou a palavra do Senhor, comece. Se você já fez vários coaching e não foi bem sucedido, já assistiu vários livros, não foi bem sucedido, eu recomendo que você continue lendo a Bíblia todos os dias. E ore para que Deus, ore, não só leia a Bíblia, ore, tenha comunhão com o escritor. É a única Bíblia que te dá acesso. Ai, gente, hoje eu tô assim, né? É o único livro que te dá acesso ao escritor 24 horas por dia. Você já viu algum escritor? Raramente tem, né? Alguns livros que o escritor deixa lá o e-mail, o telefone, o endereço para você entrar em contato caso você precisar. Então, a Bíblia tem tudo isso. A Bíblia tem o e-mail, o telefone, linha de emergência, tem tudo, gente. É só você fechar os seus olhos e conectar com Ele. Porque Deus habita dentro do nosso coração. Deus está aqui. Deus está aqui. Então, vou ter que desligar essas notificações. Deus está aqui, Deus está com você, Deus está onde você estiver. Na Bíblia fala, para onde eu correrei, para onde eu vou fugir? E aí, não tem, Deus está com você, meus irmãos. Perdoa que eu já tô pregando já, né? Eu nem sou pregadora, eu só tô aqui só para ler a Bíblia. Mas é porque hoje cedo eu estava lembrando, meditando, posso compartilhar com vocês? Vou compartilhar no final do vídeo. Se você tiver tempo aí, você fique para assistir, amém? Vou contar o que eu estava lembrando na minha infância, que o Senhor falou comigo assim, audivelmente, e eu chorei na cozinha. Chorei. Vamos ler. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, graças te dou por mais um dia em tua presença. Mais um dia em tua presença. Como é bom estar em tua presença, Deus. E eu peço que o Senhor continue falando conosco, continue nos abençoando, nos prosperando nessa terra, para que possamos ser luz e bênção na vida de outros. Nos ajude, Pai. Não nos deixe nunca esquecer de onde o Senhor nos tirou. E que o teu nome seja glorificado em toda a nossa trajetória, principalmente no final da nossa trajetória aqui nesta terra. Que o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ler? Apocalipse, capítulo 11. Então foi-me entregue um caniço semelhante a uma vara de medir. E também recebi a seguinte orientação: prepara-te e mede o templo de Deus, o seu altar, e conta os adoradores que lá estão reunidos. Contudo, não consideres o pátio exterior, não tome sua medida, pois ele foi entregue aos que não são judeus. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Considerei poder as minhas duas testemunhas, a fim de que profetizem durante 1260 dias em trajes escuros de pano de saco. Essas testemunhas simbolizam as oliveiras e os dois candelabros que permanecem firmes na presença do Senhor na terra. Se alguém tentar causar-lhes dano algum,
Da boca dele sairá fogo que devorará os seus inimigos. Portanto, é assim que deve ser destruída qualquer pessoa que intentar contra suas vidas. Esses homens têm a capacidade de trancar o céu, de maneira que não chova durante o tempo que estiverem profetizando. Uau, olha isso, olha. De maneira que não chova durante o tempo que estiver profetizando, e tem o poder de transformar a água em sangue e ferir a terra com toda espécie de flagelos, tantas vezes quanto ordenarem. Tantas vezes quantas ordenarem. Uau! Quando eles tiverem, então, concluído o testemunho que devem pregar, a besta que surge do abismo os atacará e, prevalecendo contra eles, os ferirá de morte. Imagina? Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que simbolicamente é dominada. Sodoma e Egito, onde da mesma forma foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas. Gente, eu já tô. Minha mente tá assim, ó. Por isso que eu tenho que respirar antes, viu? Vocês têm que me lembrar aí de respirar antes. Durante 3 dias e meio, Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus corpos mortos e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra muito se alegrarão pelo que aconteceu com as testemunhas e festejarão, mandando presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham afligido os que vivem na terra. Entretanto, depois de 3 dias e meio, Deus soprou em seus corpos o espírito da vida, e eles tornaram a ficar em pé, e um enorme pavor tomou conta de todos quantos os viram. Então eles ouviram uma grande voz que se projetava do céu e lhes ordenou: subi vós para cá. E elevaram-se ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as observavam atônitos. Naquele momento houve um grande terremoto e desabou a 10ª parte da cidade. 7.000 pessoas morreram neste terremoto, e os sobreviventes ficaram aterrorizados e expressaram glória ao Deus dos céus. Assim transcorreu o segundo dos ais, e o terceiro virá sem demora. Então o 7º anjo fez soar a sua trombeta, e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus e declaravam: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu poder grande e começaste a reinar. De fato, as nações se enfureceram, chegou todavia tua ira. Eis que é chegado o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos. Eis que é chegado o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e a hora de destruir os que assolam a terra. Nesse momento se abriu o santuário de Deus nos céus, e ali foi observada a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um grande terremoto e um forte temporal de granizo. Uau, imagina. Você vai ver a Arca da Aliança lá no final, hein? Depois da 7ª trombeta, depois de todo esse sofrimento. Uau, a Arca da Aliança. Neste momento abriu o santuário de Deus nos céus. A Arca da Aliança está no santuário de Deus nos céus, hein? E ali foi observada a Arca da Aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um grande terremoto, um forte temporal de granizo. Imagina? Que desespero. Mas esse é o momento que o Senhor vai
julgar, né, os mortos e recompensar os servos dele. Uhum. A festa, né, vai ser. Oh, Deus, depois de tanto sofrimento, né? Mas ainda não é o final. Ainda falta abrir, ainda falta mais algumas coisas acontecerem ainda. Próximo capítulo a gente vai estar falando sobre isso. Como eu falei, eu não estou aqui para ministrar, porque eu estou aprendendo junto com vocês. Estou aqui só para ler a palavra do Senhor. Foi algo que Deus colocou no meu coração para me edificar a minha vida. Como eu falei para vocês, eu vou contar no testemunho no final. Porque, gente, eu estava passando por muitas lutas. A gente, desde criança, né? Eu tava lembrando aqui hoje que eu cresci, assim, em uma situação bem escassa. Muita pobreza, muita escassez. Muita pobreza. A pobreza era tanta que eu lembro que eu saía com a minha mãe para visitar as amigas dela. E aí um dia a amiga dela catou uns feijãozinhos assim no chão e falou assim, não 2 grãos, gente, de feijão. E ela pegou e falou, não posso desperdiçar, eu vou plantar para poder dar mais feijão. dois grãozinhos. E eu fiquei assim, na hora eu não entendi. Hoje, quase que mais de 30 anos depois, eu estava lembrando desse momento. E eu falei assim, meu Deus, que pobreza. E eu estava acostumada com aquela pobreza. Eu lembro que eu ia para casa da minha amiga, ela ficava fazendo café pro pai dela e ela tinha que ficar ali olhando, nunca podia derramar o café, porque senão era desperdício. Tinha que ficar ali parada ali olhando. Claro, né? Tá certo, é correto. Mas assim, eram coisas que a minha mente foi acostumando com aquela pobreza, com aquela escassez. Para mim tudo aquilo era normal. Era normal. As pessoas eram daquele jeito, pobres. O filho que matou a mãe para roubar, para usar o dinheiro, que a mãe não dava dinheiro. Era tristeza, era muita tristeza, só que as pessoas já estavam se acostumando com aquela vida ali, porque era muita falta, de tudo tinha falta. Minha mãe é mãe viúva, com 3 filhos para sustentar. E às vezes uma emprestava, não tinha dinheiro para comprar um óleo para fazer uma comida, uma emprestava, depois a outra tinha dinheiro e pegava um emprestado. E assim a gente sobreviveu, pegando um emprestado, depois devolvia, pegava outro, comprava, né, no mercado para pagar final do mês. Aí final do mês vinha, pagava o mês que estava retrasado, às vezes, né, um mês atrasado, para comprar compra para o outro mês. E assim era a nossa vida. E assim era a nossa vida. Tudo no cartãozinho, né? Ficava tudo pendente ali, as contas, tudo para pagar depois. Aí eu pagando aos poucos, um pouquinho para sobreviver. Graças a Deus a gente sobreviveu, né? Louvado seja Deus. Agradeço a Deus pela vida da minha mãe, a mãezona. E eu tava hoje pensando, Deus, como que eu cheguei onde eu estou hoje? Né? Graças a Deus a minha vida é bem diferente da vida que a minha mãe tinha. E quando eu pensei, Deus, quando que a minha mente foi aberta para poder buscar o melhor para mim? Quando que a minha mente foi aberta para poder entender que aquilo ali, que eu poderia sair daquilo ali? Porque às vezes as pessoas se acostumam. E a bênção, ela vem quando a tua mente fala assim, isso daqui não sou eu. Isso daqui não é quem eu sou. Isso aqui não é a minha história. Eu vou fazer a minha história de uma outra maneira. Nada disso é o que eu vou ser. Esse momento que eu estou vivendo agora aqui não quer dizer o meu futuro. Não quer dizer o meu futuro. Não quer dizer quem eu serei. Na época eu era criança. E eu lembro que eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a me envolver com pessoas que tinham uma mentalidade mais cristã, mais saudável, pessoas mais prósperas, pessoas que buscavam a Deus e Deus abençoava a vida deles. Então, assim, porque lá onde eu estava, que era uma rua, né? A rua, que parece que é outro lugar, mas não, era uma rua só. Na minha rua,
todos ali eram muito pobres, muito, muito, muito. Não tinha com quem eu conversar para ter um diálogo decente para me ajudar a crescer, para falar assim, vamos ler a Bíblia? Não, não tinha nada disso. Então, assim, quando eu comecei a buscar Deus, foi que começou a minha jornada para onde eu estou hoje. Graças a Deus. Tenho meu esposo, minhas filhas, moro nos Estados Unidos. Tenho meu esposo que, graças a Deus, provê para dentro de casa. Minha função é servir a Deus, como eu faço aqui, leio a Bíblia, ajudo, sou voluntária, faço a minha academia todos os dias, que é uma coisa que eu posso dizer que eu fico feliz em falar. Cuido da minha casa, tenho um ajudante na minha casa. Então, assim, eu vivo mais pra ser a mãe delas e a esposa, a mulher do meu marido. Servir a Deus, em primeiro lugar. Então, servir a Deus em primeiro lugar, que eu falo assim, né? Dentro de mim, aquela primeira honrar a Deus com tudo que eu faço. E essa bênção começou quando eu comecei a buscar a Deus. Porque eu consegui casar com um homem cristão, um homem temente a Deus. Eu conheci na igreja, nós casamos. Quando eu cheguei aqui, logo quando eu cheguei nos Estados Unidos, foi meu primeiro ano aqui, conheci na igreja, já fui casando logo, porque eu queria fazer as coisas certas, sempre quis honrar a Deus, sempre tentei honrar a Deus em tudo. E a gente namorou um mês só, aí 5 meses depois nós casamos, porque eu queria honrar a Deus nessa parte da minha vida, que eu queria me manter esperando meu esposo pra gente poder casar. E tudo aconteceu muito rápido, foi algo assim de Deus. Na época a gente sofreu, batalhou, lutamos, perdemos dinheiro, investimos, perdemos dinheiro, sofremos financeiramente, sofremos né, no casamento para poder consolidar. Não foi fácil, porque eu vinha de uma família totalmente desestruturada e ele vinha de uma família mais ou menos estruturada. Graças a Deus que ele tinha isso para passar para mim, que eu cresci à vontade, assim, sem um pingo de disciplina ou rotina na minha vida. Então eu cresci bem solta, leve e solta. Até hoje eu sou assim um pouco ainda. Leve, solta, de bem com a vida, tudo tá bom, vamos fazer isso, vamos. Tô sempre disponível para fazer as coisas, tô sempre animada para fazer as coisas, porque eu cresci assim, todo dia era um dia diferente, todo dia me esperava era um dia diferente, eu não tinha aquelas obrigações, não tinha ninguém para reforçar minhas obrigações, porque a minha mãe trabalhava muito, não tinha tempo, né? Então, graças a Deus, eu vivi a vida do jeito que eu poderia ter vivido. Só que o que me abençoou mesmo, a minha mente, foi quando eu comecei a ler a Bíblia. O que me abençoou foi quando eu comecei a ler a Bíblia. Foi Deus, porque eu fico vendo essas pessoas que investem muito dinheiro em palestras e tal, livros, isso é excelente, maravilhoso. Mas é um conselho que eu vou te dar, se você ainda não leu a Bíblia, que comece a ler a Bíblia. Se você está inscrito neste canal, que você se inscreva, a gente vai ler todos os dias. A palavra de Deus te liberta. A palavra de Deus fala que conhecereis a verdade vos libertará. Liberta de quê? Da tua mentalidade. Ela abre, tira essa mentalidade sua de pobre, de escassez, de medíocre, de tudo que é escasso, de tudo que é ruim. Ela tira tudo e coloca coisas que você é próspero, que você é abundante, que você nasceu com propósito, você é abençoado, que tudo que você faz é abençoado, que o Senhor é contigo, não temas, vai que você consegue, que vai dar certo. A palavra de Deus. Ela tira essa mentalidade antiga que você tem, que eu mesmo tinha, que eu fui criada em um lar, né, que eu tinha muita programação errada e foi tudo jogado dentro de mim. Eu fui totalmente programada da maneira errada, que eu era burra, que eu não fazia nada correto, que eu esquecia das coisas, porque eu tinha TDAH, tenho ainda, né? Que eu queimava comida, que eu não sabia cozinhar, que isso, aquilo, outro. Foi programado totalmente errado.
Só que o Senhor veio e me libertou de tudo. Hoje eu faço o que eu quero. E o Senhor, quando eu não sei fazer, Deus, ele provê alguém para fazer para mim. Então, foi Deus, porque eu criei na palavra dele. Amém? Esse é o testemunho que eu queria compartilhar com vocês. Que Deus, a leitura da Bíblia, ela nos liberta. Ela troca nossa mentalidade. Tira aquela mentalidade aqui e coloca uma mentalidade aqui. Tira daqui e vai para cá. Por quê? Deus, ele não tá aqui. Deus, ele tá soberano. E foi ele que escreveu a Bíblia. Ele é o escritor. Para quê? Pra gente, suas criações, seus filhos. Através de Jesus Cristo. Jesus morreu, sofreu, pagou, derramou gotas de sangue ali por nós. Para nos dar vitória. E deixou tudo registrado aqui. Por milhares de anos. E vai ficar. Já tem 2000 anos. E glória a Deus. Vamos orar, né, gente? Vamos ficar falando aqui meia hora. Meu Deus do céu. Pai, graças te damos pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, por ter enviado Jesus, pelo teu amor para com a humanidade. Graças te damos por tudo que o Senhor fez na minha vida. E eu peço que o Senhor abençoe também a vida de quem está assistindo este vídeo. Se ela ficou aqui até agora, porque realmente, Pai, ela quer algo diferente na vida dela. E eu declaro a bênção sobre a vida dela, Pai, também. Que ela possa crescer e florescer onde ela estiver, sabendo que o Senhor tem um propósito lindo e maravilhoso para a vida dela. E que o Senhor há de completar a tua boa obra na vida dela, em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo para vocês e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.